Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, abramos a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 2. Não tenho prazer na morte. Deus não tem prazer na morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Victor pode colocar para nós lá na tela, já colocou agora, Gênesis capítulo 2. Nós leremos o versículo 16 e o versículo 17. Irmãos, lá no Jardim do Éden, a nossa comunhão com Deus era tão incrível que o homem ficava nomeando os seres, os animais. O homem trabalhava durante o dia, mas não havia canseira, não havia enfado. E a alegria era plena, todos os momentos da vida do homem, mas especialmente quando era o cair da tarde, porque ali havia o culto, e o culto era uma comunhão, um diálogo com o Pai. Aí Deus cria a mulher, e a mulher era a delícia do homem, porque os dois eram perfeitamente compreensíveis um ao outro. Não havia qualquer tipo de contenda, não havia qualquer tipo de frustração, a satisfação era muito grande. E Deus havia alertado o casal dizendo isso, que está em Gênesis capítulo 2, o versículo 16 e 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus, era só o 16 também, eu não li. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. E agora do 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Amém? Deus não queria que a adoração fosse forçada. Por isso ele deu liberdade ao homem, deu liberdade à mulher e disse, olha, vocês podem comer de toda árvore que vocês veem aí no jardim. Porém, se vocês comerem dessa árvore que está aqui no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Ora, a morte, o homem não sabia exatamente o que era, mas Deus já deixou claro que era algo bem ruim. Então, Deus determinou, olha, o dia que você pecar, você vai morrer, porque você comendo da árvore de conhecimento do bem e do mal, você estará em desobediência à minha palavra, e o dia que você desobedecer à minha palavra, você morrerá. Ezequiel, capítulo 18, depois de nós já termos comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e portanto já termos morrido, Deus nos dá essa palavra em Ezequiel no capítulo 18 e o versículo 20. Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 20. Assim a palavra de Deus nos ensina. A alma que pecar, essa morrerá. Já estava dito lá em Gênesis capítulo 2 também, versículo 16 e 17. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A alma que pecar, essa morrerá. O que é essa morte? Nós temos duas mortes. Uma é aquela que nós hoje vemos quando nós vamos a um sepultamento. Ali tem um corpo. Essa é a primeira morte. Separação do corpo e da alma. Não era preciso nós termos a separação do nosso corpo e da nossa alma. Nós poderíamos ter sido confirmados como os anjos foram confirmados. Deus criou os anjos com liberdade e alguns deles escolheram a rebelião e então eles não foram confirmados como anjos santos,
mas eles foram confirmados como demônios. Uma multidão deles está presa esperando o dia do juízo, e uma outra multidão está solta, trabalhando e atormentando os seres humanos. 200 milhões deles serão soltos para atormentarem os homens em breve. Ainda não foram soltos. Mas, irmãos, a humanidade também foi criada com liberdade e não foi confirmada para viver eternamente. Por quê? Antes de sermos confirmados para a vida eterna, nós fizemos a opção da rebelião e aí trouxemos a morte. E a morte é aquilo que nós vemos ali, um corpo separado do espírito. Porém, existe a segunda e mais terrível morte, que é a morte eterna. Meus amados irmãos, quando Jesus Cristo raiar nas nuvens, todos aqueles que morreram na esperança e na certeza de Jesus Cristo, ressuscitarão, e estarão então, Jesus Cristo estará sentado no trono do juízo, e essa grande multidão da qual nós fazemos parte estará à direita de Jesus Cristo. Mas uma grande multidão que rejeitou a graça de Deus, os seus corpos também serão ressuscitados e estarão à esquerda de Jesus Cristo. E essa é aquela multidão que Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Irmãos, esta é a segunda morte. Então veja só, quando a pessoa acabou de morrer, ela vai ou para o paraíso, que é o seio de Abraão, e ali já viverá em glória com Deus, mas sem o corpo. Ou ela irá para o inferno, e ali ela já estará em tormento, mas sem o corpo. Quando Jesus Cristo vier, todos aqueles que morreram ressuscitarão, e provavelmente em 2 tempos, tá? Em tempos diferentes. Eu não estou aqui sendo teólogo. Se fosse teologia, eu ia dizer que, olha, primeiro ressuscitarão os santos, depois ressuscitarão os ímpios, mas vamos simplificar aqui dizendo: todos ressuscitaremos com um corpo modificado. Nós que somos salvos, teremos um corpo de glória. É um corpo que nunca mais se corromperá, é um corpo que nunca mais ficará cansado, é um corpo que nunca mais terá sede, fome, dor e etc. Mas os ímpios também serão ressuscitados com outro corpo. É o mesmo corpo, só que um corpo que não vai mais morrer. É um corpo que não vai mais se deteriorar. Então o que vai acontecer com eles? Quando Jesus Cristo der a sentença de condenação, o inferno será pego e será lançado no lago de fogo e enxofre, lá onde os demônios também estarão. Ali a Bíblia nos informa que é um lugar de tormento, tem muitas passagens falando disso, também Mateus 25, também Apocalipse capítulo 20, versículos 9, 10, 14, 15, 16. Um lugar de tormento. O inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. E Apocalipse 20, capítulo 16, diz que as almas das pessoas que não foram achadas inscritas no livro da vida serão lançadas também no lago de fogo e enxofre, só que agora com corpo, alma e espírito. E o que vai acontecer no lago de fogo e enxofre? Elas respirarão enxofre, queimando. O fogo estará queimando a carne e a carne não desaparecerá. Os vermes estarão comendo a carne e a carne não desaparecerá, irmãos. E a angústia será total. A angústia da terra, irmãos, é quase alegria perto da angústia do lago de fogo e enxofre. Quando Deus determina a alma que pecar, essa morrerá, Deus está determinando 2 mortes. A morte que nós vemos, a separação do corpo e do espírito, é a primeira morte. E a morte eterna, que significa ser lançado eternamente no lago de fogo e enxofre, que é um lugar de tormento, e jamais ter esperança de sair de lá. A eternidade sem Deus. Quando Jesus Cristo morreu, Ele não nos livrou da primeira morte, exceto para aqueles que estiverem vivos quando Ele vier. Porque aqueles que estiverem vivos quando Jesus Cristo raiar nas nuvens, espero que seja eu, nós. Então nós não experimentaremos a separação do corpo e do espírito. Por quê?
o nosso corpo será transformado, num abrir e fechar de olhos. Vai lá, abre e fecha, pronto. Nesse tempo aí, já esse corpo estará transformado e já estará junto com Cristo, amém?